Section 1. A Guerra Invisível, o narcoterrorismo e a negação estratégica. O Brasil vive uma guerra não declarada, uma guerra negada em seus termos mais básicos. Grupos criminosos, organizados e fortemente armados, controlam vastos territórios urbanos e rurais. Eles impõem suas próprias leis, cobram impostos, executam quem os desafia, usam da violência extrema e do terror como ferramentas cotidianas para subjugar populações e coagir o próprio Estado. Diante desse cenário, a discussão sobre como nomear o fenômeno se torna central. A palavra narcoterrorismo surge com força. Ela descreve com precisão a fusão entre o negócio do tráfico de drogas e o uso sistemático de táticas terroristas. Negar o termo não é apenas um debate semântico. É uma escolha política com consequências devastadoras. A recusa do governo federal em classificar essa ameaça como narcoterrorismo cria um perigoso vácuo estratégico. Ao tratar o problema como uma questão de crime comum, ainda que em larga escala, o Estado se priva de mobilizar todo o seu aparato de defesa e inteligência de forma integrada. A guerra contra essas facções é travada de maneira fragmentada, com cada Estado tentando lidar com um inimigo que opera em rede nacional e internacional. Essa negação impede a formulação de uma doutrina unificada. Section 2. A semântica do medo. Por que a palavra terrorismo assusta? O que afinal é narcoterrorismo? A definição não é um consenso. Essa ambiguidade serve de escudo para a inação. Existem basicamente duas leituras principais do termo. A primeira, mais acadêmica, descreve grupos com agenda política ou ideológica clara, que utilizam o tráfico de drogas como meio de financiamento. Exemplo, as Farc na Colômbia e o Sendero Luminoso no Peru. A segunda leitura é mais pragmática e adequada ao Brasil. Refere-se a organizações criminais focadas no lucro, que adotam táticas de terror para proteger seus negócios, para expandir seus domínios e para intimidar o Estado e a sociedade. As facções brasileiras se encaixam perfeitamente nesta segunda definição. Elas não publicam manifestos políticos. Suas ações falam mais alto. Quando ordenam ataques coordenados a prédios públicos, incendeiam dezenas de veículos em uma única noite, ou impõem toques de recolher em bairros inteiros. Estão utilizando o terror como uma linguagem de poder. O objetivo não é derrubar o governo, mas criar zonas de exclusão onde o Estado não ousa entrar, garantindo a livre operação de seus mercados ilícitos. Elas controlam a vida e a morte. Controlam o comércio. Section 3. O grito dos estados. A realidade no Rio de Janeiro e na Bahia. Longe dos gabinetes climatizados de Brasília, a realidade nos estados é visceral e urgente. Governadores que estão na linha de frente da batalha não têm o luxo de se prender a debates teóricos. Para eles, a palavra narcoterrorismo não é uma escolha retórica, mas a descrição literal do que suas polícias e seus cidadãos enfrentam diariamente. O caso do Rio de Janeiro é emblemático. Por décadas, o Estado luta contra facções e milícias que se comportam como exércitos de ocupação. Os confrontos envolvem armas de guerra, fuzis de assalto, granadas, a derrubada de helicópteros, ataques planejados para gerar pânico na população. Quando o governo do Rio de Janeiro clama por apoio federal e usa o termo narcoterrorismo, ele está enviando um sinal claro. A capacidade do Estado se esgotou. A polícia estadual, por mais bem treinada e equipada que seja, foi projetada para lidar com crimes, não com uma insurgência armada e territorialmente estabelecida. A demanda é por uma resposta de nível nacional, inteligência da União, poder de fogo das Forças Armadas e, principalmente, uma estratégia coordenada para sufocar as finanças e a logística desses grupos. O grito do Rio não é por uma intervenção federal que substitua as forças locais, mas por uma parceria real que reconheça a dimensão da ameaça. A situação na Bahia espelha esse drama, com contornos ainda mais preocupantes. Entre facções que disputam o controle de portos,
rotas de tráfico, ataques com drones-bomba, execuções em massa, paralisação de cidades inteiras tornaram-se ocorrências alarmantes. O governo baiano, assim como o fluminense, passou a falar abertamente em narcoterrorismo, um apelo desesperado por ajuda, e se beneficia da falta de integração das forças de segurança. Essa contranarrativa estadual expõe a falácia da posição federal. Seção 4. A ilusão das métricas. Sucessos táticos. Fracassos estratégicos. O governo federal, quando pressionado a mostrar resultados na área da segurança, recorre a uma estratégia de comunicação baseada em números grandiosos. Relatórios oficiais são repletos de recordes de apreensão de drogas. Relatórios oficiais são repletos de recordes de apreensão de armas. Relatórios oficiais são repletos de recordes de apreensão de bens de criminosos. Bilhões de reais em ativos bloqueados. Toneladas de cocaína interceptadas. Essas métricas, embora factuais, constroem uma narrativa de eficiência que mascara uma realidade muito mais sombria. Elas representam sucessos táticos inegáveis. Cada fuzil retirado de circulação e cada quilo de droga apreendido é uma pequena vitória. O problema é que essas vitórias não se somam para formar uma vitória estratégica. A diferença crucial entre tática e estratégia é o que define o fracasso brasileiro no combate ao crime organizado. Uma apreensão recorde de cocaína é um sucesso tático. Se a estrutura de comando da facção permanece intacta, se suas rotas logísticas são rapidamente substituídas, e se seu poder financeiro continua a crescer por meio de outras atividades ilícitas, a apreensão se torna um mero prejuízo operacional para o inimigo, facilmente absorvido. O foco excessivo em métricas de apreensão desvia a atenção do verdadeiro centro de gravidade do problema: controle territorial, capacidade de comando e controle, estrutura de lavagem de dinheiro. Dados independentes e a percepção pública contam uma história diferente. A violência se concentra e se intensifica em certas regiões, especialmente no Nordeste e na Amazônia Legal. Cidades inteiras vivem sob o domínio de facções. Mais importante ainda, a percepção de insegurança da população permanece em níveis alarmantemente altos. As pessoas não se sentem mais seguras porque o governo apreendeu mais drogas. Elas se sentem inseguras porque não podem andar em suas próprias ruas após o anoitecer. Essa dissonância, o Estado está medindo os indicadores errados. Em vez de focar apenas no que é apreendido, a medida de sucesso deveria ser território recuperado, lideranças neutralizadas, redução do recrutamento e da capacidade de lavar seus lucros. Para entender a profundidade do fracasso estratégico do Brasil, é preciso analisar a lógica de atuação de ambos os lados do conflito. Bom, de um lado, temos as facções criminosas. Elas operam com uma lógica empresarial e militar. São organizações hierarquizadas com planejamento estratégico, divisões de tarefas, departamentos de logística, setores de recursos humanos para recrutamento e treinamento. Elas diversificaram suas fontes de renda, indo muito além do tráfico de drogas. Hoje, atuam no garimpo ilegal, na extração de madeira, em fraudes digitais, no mercado imobiliário e em negócios legais usados para lavar dinheiro, como postos de gasolina e supermercados. Essa sofisticação permite que elas ajam como uma rede coesa e resiliente. Uma liderança presa em São Paulo continua a comandar operações na Bahia. Dinheiro lavado no Ceará financia armas na fronteira. A inteligência é compartilhada e as rotas são negociadas para otimizar o transporte por todo o território e exterior. Elas não reconhecem as fronteiras administrativas. Para elas, o Brasil é um tabuleiro de xadrez único, com estratégia unificada de maximização de lucro e poder. Do outro lado, temos o Estado brasileiro. A segurança pública é primariamente dos 27 estados, cada um com sua polícia, doutrina e prioridades. A PF, PRF e a ABIN
atuam no nível superior, mas a integração com as forças estaduais é frequentemente prejudicada por disputas políticas, desconfiança mútua e falta de canais de comunicação fluidos e padronizados. O resultado é um Estado que reage em vez de agir. Operações respondem a crises, não a um plano de longo prazo. A inteligência raramente é compartilhada de forma eficaz. Um Estado pode investigar uma célula financeira sem saber que outro monitora a rota gerada por ela. Essa falta de sinergia é o maior trunfo das facções. Elas se movem entre jurisdições e se aproveitam da burocracia e rivalidade política. Lutamos uma guerra em rede com um exército de feudos. Então, é isso. Um dos pilares de qualquer estratégia de segurança nacional é o financiamento adequado e sua aplicação inteligente. O governo federal comemora a existência e a execução do Fundo Nacional de Segurança Pública. A propaganda oficial destaca a velocidade recorde com que esses recursos são liberados. No entanto, um olhar mais atento revela que a rapidez na transferência do dinheiro não se traduz em eficácia no combate ao crime. O modelo de repasse, conhecido como fundo a fundo, possui falhas estruturais. O principal problema é o desalinhamento entre a oferta de recursos e as necessidades operacionais urgentes dos estados. O dinheiro muitas vezes chega com destinações pré-definidas por Brasília, que nem sempre correspondem às prioridades da linha de frente. Um estado que precisa de inteligência e investigação financeira recebe verbas para viaturas ou coletes. No RN em 2023, veio à tona que havia milhões do fundo parados por entraves burocráticos ou inadequação dos projetos financiáveis à realidade emergencial. O modelo atual reforça a fragmentação. O FNSP corre o risco de financiar 27 estratégias distintas e, por vezes, conflitantes. Não há incentivos robustos a projetos interestaduais, consórcios de inteligência ou operações conjuntas. Cada estado usa o dinheiro dentro de suas fronteiras, enquanto o inimigo opera nacionalmente. O fundo que deveria unificar perpetua a lógica feudal. O dinheiro equipa, mas não integra. Financia, mas não coordena. A execução orçamentária torna-se um fim em si mesma, independentemente do resultado prático na redução do poder das facções. Para ser eficaz, o financiamento precisa ser condicionado. Recursos como prêmio à cooperação, incentivo à interoperabilidade e catalisador de uma doutrina nacional, não apenas um cheque anual para cada um lutar sua própria guerra. A falha mais grave não é técnica ou financeira, mas política. Ela reside na ausência de uma liderança federal assertiva e coordenadora. Em crises agudas no Rio, a postura federal tem sido de distanciamento. A decisão de não participar diretamente e delegar todo o ônus ao Estado é sintoma claro desse vácuo. Em vez de unir forças, assistimos a acusações e politização. Governadores se sentem abandonados, forçados a medidas extremas e a arcar com o custo político e humano. Agências operam em silos, guardando informações que poderiam prevenir ataques se fossem compartilhadas sistematicamente. Falta um cérebro central que receba, processe e dissemine a ponta. A ausência de uma doutrina nacional é consequência direta da falta de liderança. Não existe protocolo unificado para crises, nem estratégia de longo prazo que sobreviva aos ciclos políticos. Essa instabilidade é um presente às facções, com planos de longo prazo e comando que transcende mandatos. O Brasil possui recursos, leis e instituições. Falta vontade política para integrá-los. Liderança não é apenas enviar a força nacional para conter crises. É sentar com todos os governadores, construir consensos, definir responsabilidades e orquestrar uma resposta nacional e permanente. Significa assumir o comando da guerra, em vez de assistir da arquibancada. Sem mudança de postura no Planalto, qualquer esforço será insuficiente e o Estado continuará a perder terreno para um inimigo coordenado e implacável. A situação é grave,
mas não irreversível. Reverter o avanço e retomar territórios exige ações urgentes, coordenadas e corajosas. Não há soluções mágicas, mas um caminho árduo que começa com decisão política. A primeira ação é redefinir a ameaça. O presidente deve assumir a liderança, convocar governadores, chefes de polícia, comandantes militares e presidentes dos outros poderes, para forjar um diagnóstico comum e honesto. É preciso chamar o inimigo pelo nome, narcoterrorismo, insurgência criminal, e declarar que seu combate é a prioridade máxima do Estado brasileiro. Com base nesse diagnóstico, o segundo passo é criar uma doutrina nacional vinculante, com protocolos claros para operações conjuntas, compartilhamento de inteligência e investigação financeira. Ela precisa criar um sistema único que funcione na prática, integrando bases estaduais e federais e estabelecendo comando unificado para crises nacionais. A estratégia deve focar em asfixiar finanças, atacar lideranças e desmantelar redes logísticas e sociais. O financiamento federal, via FNSP e outras fontes, precisa ser remodelado para servir à doutrina. O terceiro passo é transformar o repasse. Dinheiro atrelado a condicionalidades, premiando cooperação e adesão à estratégia nacional. Incentivos a forças-tarefa interestaduais para rotas e células de lavagem. Objetivo: usar o poder financeiro da União para quebrar a lógica feudal e forçar a integração. O dinheiro não pode financiar a descoordenação. Por fim, a repressão qualificada e a prevenção social. Fortalecer a investigação financeira e o combate à lavagem em parceria com o COAF e o Banco Central, enquanto se investe massivamente em prevenção nas áreas vulneráveis. É preciso proteger a população civil durante as operações e oferecer alternativas reais aos jovens. A retomada só será sustentável com cidadania, educação, saúde e oportunidades. O Brasil encontra-se em uma encruzilhada crítica. De um lado, o caminho da negação, da fragmentação e da celebração de vitórias táticas irrelevantes. Este é o caminho que temos trilhado, e ele leva a um abismo onde o Estado perde soberania e relevância. As facções continuarão a se adaptar e ditar as regras. As cidades, especialmente as mais pobres, continuarão a pagar o preço, sob um regime de medo e violência. O tempo para eufemismos e disputas políticas mesquinhas acabou. Do outro lado, há o caminho da coragem, da unidade e da ação estratégica. Este caminho exige, antes de tudo, liderança. A segurança pública não pode ser apenas técnica ou exclusiva dos governadores. É a questão central do Estado brasileiro hoje. A responsabilidade recai sobre o presidente. É preciso comando, coordenação centralizada e ação contínua que transcenda os ciclos eleitorais. Reconhecer a gravidade chamando pelo nome é o primeiro passo. O seguinte é a ação coordenada e implacável. A União, os estados, as polícias, as forças armadas, o Ministério Público, o Poder Judiciário, em torno de um único objetivo: desmantelar o poder paralelo que desafia a nação. Isso significa atacar o comando, estrangular as finanças, cortar a logística e recuperar a confiança e a presença do Estado. Este é um chamado à liderança. Não há mais espaço para hesitação. Cada dia de inação é uma vitória do crime. Cada disputa política é uma brecha explorada. A soberania do Brasil e o futuro de sua democracia estão em jogo. Quem tem o poder deve agir. E deve agir agora. O Brasil não pode mais se dar ao luxo de negar a guerra que já está perdendo.